A Shopee, o AliExpress e a Shein vão ser taxados pelas importações aqui no Brasil. O governo quer taxar essas empresas para compras de pessoas físicas para poder tentar equilibrar aí a taxação de impostos também colocadas aqui nas empresas do Brasil. Qual o real motivo que causou toda essa polêmica de cobranças de impostos? Como que vai funcionar essa cobrança de impostos? Como ela já funciona? Isso vai interferir em quê? Será que tem uma intermediação entre todos aqui? E como que isso vai chegar no final na conta do consumidor? Fica comigo aí que você vai saber tudo agora. A gente sabe que essas e-commerces chinesas têm conquistado cada vez mais espaço no mercado global. E entre as principais, né, elas estão a Shopee, a AliExpress, a Shein e várias outras aí que a gente costuma comprar aí da China. Por exemplo, o AliExpress é uma plataforma criada em 2010 e ela pertence à grande, a gigante chinesa Alibaba. A AliExpress é uma empresa de marketplace mundial conhecida no mundo inteiro, onde os vendedores chineses podem vender seus produtos para o mundo inteiro. Todas essas plataformas são conhecidas por oferecer uma variedade de produtos além de preços atrativos, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. O AliExpress também tem como característica a entrega, um frete grátis para o mundo inteiro. Isso faz muita diferença quando se trata de uma compra internacional. Bom, a Shopee, por sua vez, ela foi criada em 2015 e ela estourou no mundo em 2019, onde aconteceu aquele boom de materiais eletrônicos, de compras e vendas online, e eles aproveitaram esse meio aí e conseguiram alcançar um patamar muito alto nessa época. Bom, a Shopee, nesse caso, ela é muito conhecida na Ásia, na Malásia, no Vietnã, no Taiwan, e hoje ela está no Brasil e começou em 2019 e, como eu falei, ela aproveitou esse boom aí e cresceu muito aqui no Brasil. A Shein é uma empresa que trabalha com e-commerce mais de moda, então ela já trabalha com outro tipo de característica, somente com roupa. Ela foi criada em 2011 e tem a característica de oferecer roupas que estão extremamente na moda por preços que são extremamente competitivos. No caso, a Shein, ela tem conquistado muitos clientes brasileiros por conta desses preços competitivos, porque a gente tem aqui um imposto altíssimo, né? Bom, essas e-commerce chinesas têm conquistado aí um campo muito grande na área global, aí, em todo o nosso globo terrestre, por conta dos seus preços competitivos e da sua tecnologia inovadora. As gigantes chinesas têm conquistado aí no mundo uma posição de destaque devido aos seus produtos de grande variedades e um preço muito atrativo. Por essa questão, hoje elas estão em destaque aqui também no Brasil. Como que funciona a taxação atual hoje, né? Atualmente, as compras realizadas em sites estrangeiros, incluindo a AliExpress, a Shein, a Shopee, são sujeitos a uma alíquota que vai variar de cada produto. Bom, também existe um limite, que é de $50 de compras que são realizadas com frete aéreos. Nesse caso, em compras realizadas em frete marítimos ou frete terrestres, no caso da Shopee e da Shein, dessas compras chinesas são fretes marítimos, o valor vai de até $100, então depende de como vai chegar aí a sua encomenda. O pagamento do imposto é feito diretamente nos correios e você pode usar até o aplicativo do correio para fazer o pagamento do imposto cobrado se a sua mercadoria for taxada. Por que o governo quer cobrar mais impostos? Vamos entender o motivo pelo qual o governo ele quer cobrar mais impostos dessas empresas. De certa forma, eles já cobram esses impostos, mas quem paga esses impostos é o consumidor, com a taxa de $50 ou a taxa de $100 em detrimento do meio que for enviado o produto, a sua encomenda aqui para o Brasil. De acordo com os Correios, cerca de 60% das encomendas feitas que chegam lá no Paraná, lá em Curitiba, são vindas da China, ou seja, são recebidos diariamente mais de 800 mil pacotes e cerca de 480 mil pacotes são provindos da China. No entanto, é muito importante ressaltar, esses dados são de 2019, tá? E 2020, 2021 e 2022 nós tivemos um boom aí da pandemia e nós tivemos também um crescimento muito grande desses produtos que chegaram da China. Então, muito provavelmente, esses números entre 2019 e 2022 estourou aí com mais de 1 milhão de produtos chegando no correio todos os dias. Hoje esse valor diminuiu um pouquinho, cerca de 580, 600 mil produtos chegam da China no Brasil. Então, esse valor chamou sim muita atenção do governo e, claro, eles querem aproveitar um pedacinho disso.
Bom, e o presidente Lula demonstrou uma preocupação muito grande com a popularização dessas empresas, da Shein, da Shopee, da AliExpress, que não pagam impostos para a Receita Federal, ou seja, a taxação das empresas pode causar um prejuízo muito grande para o consumidor final e eu já vou te explicar por quê. O presidente criticou a compra de produtos realizados na China através dessas plataformas de e-commerce como a AliExpress, como já falei, a Shein e a Shopee, que são as maiores, e defendeu uma relação extraordinária com a China. Então ele defende uma relação com a China, mas ele se preocupa com a taxação de impostos realizadas sobre esses produtos importados para o Brasil. Como a gente sabe, a proposta ainda ela não foi colocada em prática. Mas se colocada em prática, ela vai, além de taxar as empresas, também taxar o consumidor final. Então, nesse caso aqui, ela vai incluir os impostos de importação nas empresas e vai incluir os impostos na compra também do produto. Muitos especialistas têm avaliado essa questão e observado de forma negativa porque essa medida pode causar um impacto direto no consumidor final, que podem arcar com preços mais altos de produtos comprados na China, além das próprias empresas que podem acabar diminuindo a sua presença no mercado brasileiro. Na minha opinião, eu acho que isso não vai dar certo. Me diz a sua opinião, e você acha que isso pode dar certo? Fala pra mim nos comentários aí pra gente entender melhor o que você tá pensando agora. E como vai funcionar essa taxação? Até o momento, as compras de até $50 são isentas de tributação de impostos. Já além disso, quando passar disso, é cobrado um valor de 60% em cima do valor do produto que foi comprado, o valor foi gasto no produto. Depois que o governo Lula aprovar essa medida, se aprovar, existem duas possibilidades muito grandes. A primeira possibilidade, a empresa ser taxada pela importação. Então, as empresas chinesas que fazem importação aqui para o Brasil, a AliExpress, a Shopee, a Shein, serão taxadas e, independente disso, você também será taxado quando você cobrar, independente do valor. A segunda opção, independente do que acontecer, se for aprovado, as empresas serão taxadas e você ainda poderá ter a isenção de até $50. Independente de qualquer medida, de qualquer forma que for aplicado, você vai acabar pagando um pouco mais caro no produto, justamente por conta do imposto que será cobrado da empresa. Então, se isso acontecer, quantos impostos serão colocados dentro de uma compra? Eu vou até ler para você, porque são muitos impostos. Eu coloquei uma base de impostos aqui, mas eu vou até ler para você ver como que é. Vão incluir impostos sobre circulação de mercadorias, ou seja, ICMS. A gente sempre ouve falar desses impostos. Imposto sobre produto e industrialização, o IPI, que é um imposto nosso aqui no Brasil, PIS/COFINS, né, e taxas de impostos sobre operação financeira, o IOF. Isso tudo vai vir no seu cartão de crédito. Pensa no tanto de coisa que pode vir aí, né? Então, o produto pode ter aí um valor aí de 60% até mais caro. No papel, essa medida ela vem para poder proteger os comerciantes no Brasil, ou seja, as empresas que vendem também e-commerce no Brasil e também os comerciantes que reclamam da alta competitividade aí desses produtos chineses. No entanto, é importante ressaltar que essa tributação pode prejudicar não somente o consumidor final, que somos nós, mas também as empresas, a AliExpress, Shopee, a Shein ou qualquer outra empresa aí que vende produtos da China. E nesse caso, como eu falei, as empresas vão acabar tendo que pagar mais impostos e, consequentemente, isso vai sair do bolso do consumidor que for comprar dessas empresas. No entanto, né, essas empresas chinesas podem optar por trazer esses produtos para o Brasil em larga escala, em grande escala, fazendo com um trabalho de logística aqui no Brasil. É muito interessante porque se nós perdermos a tecnologia ou os produtos variados da China, a gente acaba perdendo muita tecnologia que não tem no Brasil. Então seria o ideal eles trazerem esses produtos para o Brasil e fazer um sistema de logística e entrega aqui no Brasil, assim como a Amazon fez. De certa forma, o produto ainda vai ficar mais caro e o preço vai parar no bolso do consumidor. Mas dessa forma, eles conseguem diminuir os impostos, diminuir as tributações, porque trazendo produtos em larga escala, em alta escala, dessa forma eles conseguem meio que diminuir os impostos aí e entrar no mercado mesmo assim de forma competitiva. Isso vai ajudar muito a gente, porque o que a gente mais quer aqui no Brasil é empresas competindo por preços melhores, porque a gente paga muito caro. E quanto mais caro a gente tem e mais empresas oferecendo produtos com valores competitivos e com boa qualidade,
melhor para nós. Eu prefiro assim. Na minha opinião, eu acredito que isso vai prejudicar muito, não somente o consumidor, que é o consumidor mais pobre que compra nessas empresas, mas também vai prejudicar essas empresas que trabalham aí para poder ofertar um grande volume de produtos no Brasil. O Brasil hoje é um país muito populoso e compra demais dessas empresas. Agora, comparando, porque a gente tem um produto muito caro aqui, se você for analisar um celular X aqui no Brasil, por exemplo, esse celular aqui é um Xiaomi, né? Esse Xiaomi aqui eu comprei no AliExpress. Eu paguei 70%, acho que 60% do valor, acho que até menos. Então, na época, como era lançamento, eu paguei aqui no Brasil cerca de R$ 1.200 e no Brasil, na época, estava custando R$ 2.400, R$ 2.300. Eu fui taxado sim, mas ainda assim não chegou no valor que esse produto estava sendo vendido aqui no Brasil. Então para mim, valeu a pena. Então, um dos principais motivos para o encarecimento desses produtos vendidos aqui no Brasil, mesmo nacionais ou importados, está relacionado à alta carga tributária, além de também a carga, né, de tributos trabalhistas, que impacta diretamente no preço final aí dos produtos e serviços no Brasil. Então, independente do que você for contratar, existem encargos trabalhistas nesses produtos. Então, essas empresas que trabalham hoje no Brasil, além de trabalhar com os encargos trabalhistas, eles têm que arcar com as cargas tributárias sobre os seus produtos, além de pagar todas as suas contas e obter lucro no final. Já na China é diferente, então o país ele não prevê esses encargos trabalhistas sobre todos os produtos, ou a tributação trabalhista nesse caso, tornando os produtos com preços mais competitivos. Então, embora seja muito importante a gente discutir sobre a questão trabalhista na China, que também é uma coisa muito importante, não é o nosso foco aqui, mas a gente sabe que a questão trabalhista na China é cruel. De certa forma, a gente acaba movimentando a economia da China também comprando aqui no Brasil. Empresários brasileiros aí como Luciano Hang, dono da Avan, vem reclamando aí desde o governo Bolsonaro desses produtos que vêm chegando da China, que tem um preço extremamente competitivo e muito abaixo do valor de mercado aqui no Brasil. Eles chegaram até a chamar esse tipo de comércio de contrabando digital, denunciando essas empresas, alegando que é uma negociação ilegal aqui no país. De certa forma, não é ilegal, a gente paga os impostos sim, tem uma taxa de importação, e independente de onde eu for, se eu for para os Estados Unidos, eu tenho uma taxa de produtos que eu posso trazer de lá, eu tenho um valor mínimo, e dessa forma é o valor de importação que a gente faz do AliExpress, da China, de qualquer produto que vem da China. Então, na minha opinião, é uma falta de consideração com o mais pobre, porque na verdade o mais pobre é aquele que compra na China, é aquele que compra na Shine, é aquele que compra no mercado, no AliExpress, é aquele que compra esses produtos mais baratos. Então, de certa forma, nós estamos sim dentro do padrão da lei, porque nós estamos taxados a partir de $50. Então, compras menores que $50, que são a maioria das compras, não são taxadas, e aí a gente está dentro da lei. E os grandes empresários aí têm que movimentar o mercado, fazer alguma coisa para poder nos ajudar e comprar mais no Brasil. Então, quanto mais impostos cobrados da gente, menos incentivo fiscal vai ter aqui no país. A alegação desses empresários são que essas empresas não pagam tributos aqui no Brasil. E de certa forma elas não devem pagar imposto aqui no Brasil porque elas não operam aqui no Brasil. A partir do momento que elas começam a operar no Brasil e ter o seu centro logístico aqui no Brasil, sim, elas passam a fazer parte de toda a tramitação tributária aqui no país. Então é importante entender, eles estão operando de outro país. A gente não tem que pagar impostos brasileiros. É um absurdo isso, eu acho um absurdo. Para mim, na minha opinião, esse governo tá maluco e as pessoas que têm cobrado isso tá maluco. E a ideia deles, na verdade, é querer acabar com essa concorrência desleal e igualar aí o jogo para poder o brasileiro acabar consumindo aqui no Brasil, né? Na minha opinião, quanto mais incentivo fiscal, melhor para o brasileiro. Então, nessa questão aí de incentivo fiscal, o governo tem que diminuir os impostos, porque quanto mais diminui os impostos, mais aumenta em subsídio para o brasileiro consumir. Quanto mais impostos, menos consome o brasileiro. Então, por isso, a opção do brasileiro de comprar na China. Essa é a minha opinião, tá bom? Então, é o seguinte, se eu tenho uma opção de comprar um telefone aqui no Brasil e pagar R$ 2.300 nesse telefone e ele chegar amanhã, mas eu tenho a opção de comprar ele por R$ 1.200 e ele chegar daqui 15 ou 20 dias, qual seria a opção que você vai
optar? Eu optaria por comprar e esperar 15, 20 dias, porque a gente já conhece a plataforma e entende que a plataforma ela vai ofertar um produto de qualidade, além da segurança, porque se não chegar o produto, eu entro com uma disputa lá e ele me devolve meu dinheiro corrigido através do dólar. Então, qual seria a diferença entre comprar na China ou no Brasil depois que isso acontecer? Simplesmente o tempo de entrega. Então, de certa forma, você acaba sendo obrigado a comprar no Brasil se essa taxação for realizada aí nas empresas chinesas. Então, você acaba sendo obrigado a comprar no Brasil. Comprando no Brasil, você vai ter a diferença, a única diferença, basicamente seria o tempo de entrega. Mas, de certa forma, como eu falei, quanto mais tributo existe, menos incentivo nos gastos a gente tem. Então, se a gente não gasta, o Brasil não ganha dinheiro. E, de certa forma, o Brasil lucra também com esses produtos que vêm da China, porque a partir daí, pessoas que são vinculadas a essa empresa vendem aqui no Brasil, ajudam a vender. Então, de certa forma, brasileiros também ficariam aí sem ganhar o seu din-din aí extra, porque não tem mais empresas para poder você conseguir fazer o seu ganho em dólar. Então, para solucionar esse problema, é certamente, é fato que deve-se diminuir os impostos no Brasil. Governo que cobra impostos são governos que vão pesar a mão naqueles que são mais pobres, porque o imposto vai doer na conta, no bolso do mais pobre. Não tem jeito. Quem tem condição paga o imposto e acabou. Quem não tem condição paga o imposto e fica sem dinheiro. Além disso, a gente tem aí, quanto mais impostos, mais dinheiro investido aí na vida pública aí da galera aí que estão no poder, mais juros a gente acaba pagando e aí a inflação vai lá em cima e o nosso dinheiro vai lá embaixo. É muito preocupante o aumento de impostos no Brasil. É muito preocupante. Então, além dos benefícios econômicos imediatos que a diminuição dos impostos causam, ele pode ter um benefício a médio e longo prazo no aumento da competitividade dos produtos aqui no Brasil. Quando a carga tributária é muito alta, também a gente tem um prejuízo muito grande, porque as empresas deixam de investir em inovação, em tecnologia, em treinamento de profissionais, e de certa forma que podem prejudicar aí sua competitividade de acordo com empresas de outros países. É o que acontece realmente, muito imposto aqui, pouco imposto lá. Aqui no Brasil, com os impostos mais baixos, as empresas teriam mais recursos para investir em mais tecnologia, investir em seus negócios e poder aumentar a produtividade, além disso a lucratividade. E isso pode também atrair mais investimento no mercado aqui no Brasil, além dos investimentos estrangeiros aqui no nosso país em cima dessas empresas. Então, quanto mais imposto a gente tem, menos capital estrangeiro a gente tem investido no nosso país. Quanto menos imposto a gente tem, mais inovação, mais tecnologia, mais treinamento, mais produtividade, mais assertividade, mais qualidade nos produtos e competitividade. Além disso, a gente tem um investimento aí do capital estrangeiro. Então, é fato, cara. Quanto mais impostos, menos a gente gasta. Quanto menos a gente gasta, mais o Brasil leva a prejuízo. Quanto menos impostos, mais a gente gasta, mais a gente consome. E assim a gente tem aí o prazer de trazer um produto para dentro de casa que custou um valor muito barato e a gente conseguiu pagar nossos impostos e o nosso salário conseguiu pagar. Bom, resumindo aqui, a taxação dessas empresas, em primeiro plano, serve para poder equiparar de forma fiscal aqui os equilíbrios entre valores de preços de produtos com o mercado brasileiro, mas em contrapartida a gente entende que esses produtos da China vão chegar num valor que pode ser aí absurdo, além da cobrança de impostos que o governo vai fazer desses produtos que chegam da China no Brasil, vai fazer a cobrança de imposto também no consumidor final, com a possibilidade de você não ter mais aquele valor mínimo de isenção de imposto. Então, pode trazer um prejuízo muito grande, não só para consumidores brasileiros, mas também como trabalhadores brasileiros que usam essas plataformas para ganhar dinheiro. Além disso, também o mercado chinês, que vai ter aí uma grande parte desse mercado cortado aí
porque de certa forma as empresas vão acabar diminuindo a sua presença online aqui no nosso país. Se for o fato de eles fazerem como a Amazon, provavelmente eles vão ter os produtos aqui, produtos diferenciados, vamos continuar tendo produtos diferenciados, mas com preços iguais aqui no país. Isso pode prejudicar um pouquinho também o consumidor final, além das empresas que podem sofrer a sua adaptação aqui no país. Muito bem, pessoal, em resumo é tudo isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu quero só salientar que todas as informações desse vídeo foram tiradas de reportagens, então são verdadeiras, e eu quero saber o que vocês acham disso. Comenta aqui pra gente saber, a gente debater sobre esse assunto aqui, o que você acha sobre a Shein, a Shopee e a AliExpress ser taxado e possivelmente se afastarem do país. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.